o predomínio, não é? Tudo tem que ser científico. E aí você tem a criação da sociologia como uma física da sociedade, a ideia de progresso se consolida, não é? A gente usa no cotidiano, irmão. Ah, menino, vai estudar para você progredir. Não é essa? Isso é um termo criado aí, ganhou força no século XIX. E essa burguesia rica, que passou a dominar a América Latina, começou a dominar a África a partir aí do século XVI, XVII, XVIII, chega no século XIX e diz: nós somos uma referência de sociedade desenvolvida, de sociedade civilizada. Então, todos os outros povos são primitivos, todos os outros povos são atrasados. E para que eles saiam desse atraso, desse primitivismo, é preciso que nós... É o que chama o fardo do homem branco, constrói essa ideia, né? É preciso que a gente vá lá na África, é preciso que a gente vá na Ásia, é preciso que a gente vá na América para a gente civilizar esses povos que são, entre aspas, primitivos. Isso está mudando no ensino. Agora, no cotidiano, na vida da gente, não é? É uma explicação que está muito ainda consolidada. Índio não é civilizado, índio não é não é desenvolvido, índio é ignorante, índio é preguiçoso. Agora é interessante, as sociedades indígenas, até hoje, aquelas que não têm contato, não têm pobreza. Isso eu não sabia. Não tem domínio de uma minoria sobre outra. Não tem uma exploração social, não é? É uma sociedade que ela consegue se reproduzir culturalmente e se reproduzir biologicamente, não é? Sem precisar desse consumo que nós temos nessa construção, não é? Ideológica. A gente tem que consumir muito, tem que ter muitas coisas. Não tem nada disso. Então, na verdade, o que é mais atrasado, o que é de mais primitivo? Somos os indígenas, que não têm pobreza, não têm miséria, só passa a ter pobreza e miséria quando os garimpeiros vão lá. Passa a ter pobreza e miséria quando os grileiros vão lá tomar a terra dos indígenas. Começa a destruir a natureza, né? Não é esse convívio com os povos originários que as sociedades indígenas têm. Então aí, na verdade, quem é que está mais atrasado? Eu acho que nós estamos mais atrasados do que a população indígena, essas que vivem em harmonia com a natureza, né? Em harmonia com o meio ambiente, que é o grande desafio para a gente. Antes de entrar no conteúdo do livro, que é o que eu estou louco para fazer, só para pontuar, vou fazer outra pergunta sobre o ensino de história, e aí a gente parte para o livro. Ainda é interessante se saber quem foram os primeiros europeus a chegarem aqui no Brasil. Ainda é um assunto que deve ser comentado, que deve ser ensinado nas escolas, ou a história deve ser vista agora bem mais sob o ponto de vista dos que já estavam aqui do que aqueles que chegaram? Eu acho que uma coisa, Romão, não exclui outra. Em que sentido? É preciso que a gente se debruce sobre esses povos aqui existentes, não é? Antes, ou que chamamos pré-cabralinos. Olha como os europeus são pré-cabralinos, pré-colombianos. Eram grandes civilizações que aqui existiam, não é? Seja os incas, os maias, os astecas, seja os diversos povos que habitavam aqui o Brasil. É preciso que a gente estude, reflita sobre eles. Não é mera por uma curiosidade, não. Não é apenas para ter o saber, é porque eles têm muito a nos ensinar. Primeiro, contribuíram enormemente para a nossa existência, nós somos resultado desse processo, não é? E também para que a gente aprenda, principalmente para o grande desafio, que é qual é o grande desafio da humanidade agora? Claro, nós temos a questão da fome, a questão da pobreza, mas é a sobrevivência do planeta. E os povos indígenas, não é? Viviam com a natureza, exploravam a natureza, caçavam e caçam ainda na Amazônia, não é? Convivem com a natureza, mas sem a destruição sistemática. Então, estudar esses povos tem um sentido do presente, e mais do que o presente, do futuro. É como lidar com a natureza. Esse é um ponto. E segundo, é importante a gente saber quando os portugueses chegaram, quando os franceses já vieram aqui para cá. Né? Por quê? Porque começou um processo histórico que não terminou ainda. Um processo de conflito, não é? Entre os europeus e os indígenas, que nós somos resultado. E muita da violência, veja bem, muito da violência que nós temos hoje, muito do preconceito que nós temos com os indígenas,
Porque no cotidiano diz, indígena é preguiçoso, indígena não quer trabalhar, indígena não quer ser produtivo. Esse discurso é que ocorre na Amazônia, principalmente naquelas regiões em que tem ouro, não é? E que os garimpeiros querem tirar o ouro e os indígenas querem sobreviver, querem que seus rios não sejam poluídos. É um discurso que foi construído pelos portugueses, pelos ingleses, não é? No século XVI, XVII, XVIII, que reverbera até agora. Até agora, a sociedade continua com essa visão preconceituosa com os indígenas. Então, é importante nós estudarmos os diversos povos e aprendermos com eles. Não viviam no paraíso, não. Essa ideia de que os indígenas viviam no paraíso, que os portugueses trouxeram o pecado, não é isso. Eram sociedades diferentes. Não é? Nós precisamos aprender estudando com elas e saber a importância dos espanhóis, dos portugueses, dos ingleses e franceses também, que começaram a vir para as Américas e, claro, trouxeram a sua religião, trouxeram a sua cultura. E esse processo é um processo de conflito que perdura até hoje, por isso que é importante estudar as duas sociedades. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que você já deve ter ouvido simplesmente 1 bilhão de vezes. Aí eu vou fazer uma pergunta que você já deve ter respondido mais de 1 bilhão de vezes. Aí fica mais fácil. Mas olha, veja bem, e às vezes a resposta não é a mesma. Não é porque a gente vai aprendendo mais, então não tem pergunta. Eu vi isso no livro, inclusive, com relação não sei se são escritas rupestres, pinturas rupestres, de Ingá, né, que até hoje ninguém sabe o significado, né? Eu vi isso no livro, eu não sabia, inclusive. Para mim, é o maior monumento artístico que nós temos, que antecede a chegada do... E que está lá, ninguém consegue saber a arte, a técnica, a cultura, a religiosidade, está tudo ali, a gente não consegue decifrar. Isso é que é fascinante, né? Mas deixa eu lhe fazer a pergunta, quem chegou primeiro ao Brasil dessa turma? Aí toda de fora. Não dos indígenas, que também depois eu vou perguntar quais foram os grupos indígenas que chegaram primeiro, que aí vai lá para trás. Olha, mas do homem branco. Sem sombra de dúvida, aqui na costa do Nordeste, aqui no Brasil, foram os portugueses. Sem sombra de dúvida. Agora, você tem, por exemplo, na região do Canadá, você já tem a presença com resquícios de aldeias de vikings. No Museu de Nova York, existe lá uma embarcação viking. Estiveram no século XII, século XIII, mas não estabeleceram uma colônia que permaneceu, né, que ganhou força. Né? Mas você tem aqui no Brasil, a partir, se quer uma data fixada, que inaugura esse violento processo de dominação que não terminou ainda, que há 522 anos, aí é justamente os portugueses que aqui chegaram. Quer dizer que aquela teoria que pode ter sido os espanhóis, os franceses, foram os portugueses mesmo? Foram os portugueses mesmo, porque eles eram os melhores navegadores. A tecnologia hoje de chegar ao espaço não é primeiramente dos Estados Unidos. Isso. Façamos a mesma correlação. Quem tem a tecnologia mais avançada de navegação, veja bem, imagina que você navegar sem GPS e navegar sem celular, não é? Você andar e passar um mês dentro do mar numa embarcaçãozinha de madeira. Em condições precárias. E com a tecnologia que veio da China, que os árabes trouxeram, que é a bússola, são outros instrumentos aqui, o astrolabe e outros instrumentos, mas quem dominava a tecnologia mais avançada eram os portugueses. Não é à toa que foram os primeiros europeus a estabelecerem negociação comercial com a Índia, a China, na região da Ásia, e eles nessa expansão chegaram aqui em 1500. Agora, os espanhóis chegaram primeiro em 1492 ali na região do Caribe. Sim. Do Caribe. Mas no Brasil você tem aí os portugueses, né? Inclusive com a primeira carta, né? que é a primeira carta do escrivão a Caminha, né? E que inclusive ele já pede emprego no final da carta, ele pede emprego. No finalzinho da carta, o escrivão, né? Ele pede o emprego
para um ou dois sobrinhos dele. É o início também do nepotismo, tá certo? No final, por favor, aí tal, arranja um empregozinho aí para o meu E sobrinho. parece que ele saiu de lá porque estava com a dívida com o governo português. Não tem uma história. Muitos, esses navegadores, eles olha, armar um navio. Eu sempre digo aos meus colegas alunos, olha, alunos, imagine vocês vão viajar, mas tem que comprar o barco, alugar um navio, você tem que armar isso, isto é, alimentos, né, carne seca, peixe seco, vinho, o vinho acre, que é o vinagre, para jogar na água, evitar que a água apodreça, biscoitos, contratar os marujos, dar metade do salário, porque boa parte dos marujos não voltavam. Eles tinham que deixar já com a sua família, então é muito caro. E muitos deles se endividavam. Não é? Essas embarcações, esses navios de exploração, eles endividavam para poder. Então é uma coisa caríssima. Eu acredito aí que a esquadra de Pedro Álvares Cabral, que não entendia nada de navegação, viu? Porque ele era nobre, foi designado pelo rei, mas você tem um corpo, né, de marujos experientes, de comandantes dos navios, mas ele mesmo não era um navegador, ele era um nobre, e como as sociedades nesse período, a nobreza de sangue é que realmente tinha poder e ocupava os principais Engraçado cargos. Que se perguntar a qualquer pessoa aí na rua vai dizer que Pedro Álvares Cabral era o maior marinheiro de todos os tempos. Não, ele que comandava, porque o marinheiro, a experiência era fundamental. Sem sombra de dúvida, Portugal, nessa época, tinha 1 milhão de habitantes. Tem 1 milhão de habitantes, mas tem uma série de fatores, né, que propiciaram com que os portugueses fossem os exímios navegadores. Primeiro, uma costa propícia a isso, um grupo de pescadores que foram evoluindo, né, em termos tecnológicos para aprender a arte da navegação, e você tem um governo que percebeu a importância da navegação e que apoiou, que desenvolveu, né, tem uma série de fatores que propiciaram. Mas o Pedro Álvares Cabral não sabia muito de navegação, não. Veio com a equipe experiente, veio experiente. Mas já veio por acidente, chegou por acidente? Não, existe uma polêmica aí, gastaram rios de tintas nesse sentido. Ora, alguns afirmam que havia já uma intencionalidade para descobrir. Ora, é claro isso, ele saiu com 2 missões, chegar até a Índia, porque a Índia... a Ásia, né? Fala Índia, mas China, aí é chamada Índia, né? Essa região era a região mais rica. De lá vinha o cravo, de lá vinha a canela, de lá vinha o açúcar. O açúcar era vendido em farmácia, não é? O açúcar era uma coisa muito rara, chamada especiarias, tá certo? Que se via, não é só, a gente acha que a canela, que o cravo, o noz moscada, o açúcar, era só para alimentação no sentido de melhorar o sabor, não. Eram remédios. As pessoas utilizavam muito dessas especiarias para tentar curar as doenças, tá certo? Então, a especiaria era extremamente importante e a região da Ásia era mais desenvolvida do que a Europa. Não é à toa que saíram os navios da Europa, principalmente de Portugal, né, depois da Espanha, mas principalmente de Portugal, ia para a Ásia atrás dessas especiarias. E essa viagem de Pedro Álvares Cabral, porque a viagem tinha que ser feita, demorava mais ou menos uns 8 meses, 9 meses para se chegar na Ásia, né? Tinha que enfrentar uma viagem longa, né? A questão da maré, a questão dos ventos, então uma coisa extremamente dificultosa e precisava de uma experiência muito grande. E saíram muitos navios nessa esquadra de Pedro Álvares Cabral. Ele afastou-se da costa, claro que não podemos esquecer que Cristóvão Colombo descobriu a América, ou chegou à América em 1492. Chegou antes, não é? E cometeu um grande erro. Quando ele chegou, o Cristóvão Colombo disse: chegamos nas Índias. Ele não existia o conhecimento do novo continente, não é? E ele chegamos nas Índias, e aí cometeu o primeiro grande erro que nós repetimos até hoje, chamando todos aqueles povos que habitavam aquela região, como ele disse, achou que tinha chegado nas Índias, passou a chamar todos esses povos de índios, como nós chamamos até hoje. Não é? A gente fala ameríndios, fala indígenas, mas a origem é desse equívoco, desse erro de Cristóvão Colombo.
Depois que ele chegou, quando ele volta para a Europa, ele descobriu a nova rota. Cheguei nas Índias. E causam polvorosa, né? Portugal dominava a rota. Quem dominava a rota comercial, dominava o comércio. Claro que a velocidade das informações não era na velocidade que nós temos através do celular. Mas Lisboa, que era um dos principais portos de Portugal, da Europa, né? E em virtude do comércio com a Ásia, que já existia, e com a África desde o século anterior, o que é que você tem? Lisboa também era um foco de espionagem. A gente acha até hoje que a espionagem é política. Não, a espionagem mais forte é a espionagem comercial. Você tinha vários espiões. A Inglaterra tinha espião lá em Lisboa, a França, os holandeses, os espanhóis. Quando o Cristóvão Colombo retorna, não é, com a notícia, ele vai para Portugal primeiro para reabastecer. E a notícia espalha, porque disse, eu cheguei nas Índias. O que acontece? Portugal disse, olha, nós temos que também incrementar nossas viagens, né? E qualquer território que a gente chegar vai ser determinado que é nosso. Então você tem aí, houve discussão se a respeito de Pedro Alves Cabral foi um acidente, foi intencional, não é? Na verdade, eu acredito que foi um acidente, mas ao mesmo tempo existia a perspectiva de qualquer terra que eu chegar, eu vou dizer que é minha, depois vai começar a briga com quem quer que seja. Era essa a lógica, né? Que é a mesma lógica dos impérios hoje. Você vê o Império Americano lutando com o Império Chinês, que disputa que é aliado do Império Russo. É império. Espanha, Portugal, Inglaterra, França eram impérios que disputavam o comércio. É essa que vai ser a diretriz da existência dos últimos 500 anos. Parece que os produtos comerciais mudam, mas a guerra comercial é a mesma. Mesma, né? Continua, exatamente. Continua mesmo. A disputa por mercado, né? É essa que é o grande cerne das sociedades dos últimos 600 anos. E eu li em algum lugar, não tenho certeza de onde foi, também não sei se é uma notícia verdadeira, que disse que nessa época que começaram as grandes navegações na Europa, o imperador chinês já tinha um animal de cada continente no seu palácio. Não sei se já ouviu falar disso. Olha, o interessante é isso. A China, ela desenvolveu-se muito, inclusive desenvolveu-se na arte da navegação. Eu não sei pronunciar o nome de um grande navegador chinês, mas ele tinha embarcações que eram muito maiores de que as caravelas e as naus, essas diversas embarcações que os europeus desenvolveram, e a arte náutica chinesa era tão desenvolvida que tinha condições de chegar até a Europa. Mas, em virtude de um problema político, de uma centralização na dinastia chinesa, coibiu as navegações, proibiu isso. A China era extremamente desenvolvida. Não é à toa que a pólvora veio da China, não é à toa que o papel, esse famoso papel que nós utilizamos, que a origem é chinesa. O primeiro livro impresso de registro na história é do século IX na China. Né? Foi encontrado um ano que é datado de 868, mais ou menos. A pólvora, a bússola veio da China. Então, a tecnologia chinesa, a porcelana chinesa, você tem uma sofisticação muito grande, mas por questões políticas, né, a China não incrementou o desenvolvimento náutico, não incrementou, porque era autossuficiente. Era tão autossuficiente, irmão, que os europeus iam para lá para pegar as coisas. E comprar o que era de mais sofisticado. Os europeus se acham, até hoje, né? A partir do século XVIII e XIX, se acham o top do desenvolvimento social, a referência de civilização, né? O homem branco, civilizado. Ora, no século XVI, eles eram atrasadíssimos com relação ao que a China era no período, né? Então, só com o ouro da América, com a prata da América, com o açúcar vindo aqui do Brasil e do Caribe, é que a Europa começou a se desenvolver. Exatamente. E qual a importância do pau-brasil nesse processo comercial? Aí a gente já entra no livro. Fundamental. Fundamental. Ora, quando os portugueses aqui chegaram, o que eles olharam e viram veja bem, o olho do português, o olho do espanhol, é claro que eles queriam expandir a cristandade, não há separação nisso, mas é um olho comercial. Eles olham e dizem o que é que a gente pode usufruir.
eles olharam e viram aqui na região do Nordeste, e principalmente Paraíba, Pernambuco, por isso que a Paraíba tem importância fundamental, uma grande, e toda a costa, né, obviamente, mas principalmente Pernambuco, não é à toa que a colonização do Brasil começa Bahia, Pernambuco, Paraíba. Começa no Nordeste. Exatamente. Né? E você tinha grande quantidade de pau-brasil que servia para fazer a tinta vermelha. E mais do que isso, tinta, claro, para tingir roupa, porque a gente não gosta de usar roupa. Imagina isso aí, todo dia usar roupa com a mesma cor. Especialmente a roupa dos nobres. Exatamente. Tem que ser colorido, tem que ser diferente. Né? Isso é uma questão muito, muito forte na nossa sociedade. Então encontraram o pau-brasil para extrair a tinta, Brasil de brasa, porque era vermelho, né? Mas o pau-brasil servia também para confecção de móveis, confecção de material, de instrumentos náuticos para os barcos, né? E também servia até como remédio. Eles utilizavam também, porque, veja bem, a medicina nesse período era muito atrasada, não é? O básico era sangria, sanguessuga e vomitório. Era o básico, que se o cara chegar a qualquer problema... Lá na Europa. Na Europa, exatamente, porque aqui era mais avançado. Então, eles contaram o pau-brasil. Segundo item que eles ficaram fascinados foi a questão do papagaio. Foi mesmo. Papagaio. Chegou um tempo que eles chamavam o Brasil de terra papagalis. Porque, imagina, uma ave que em pouco tempo, poucas horas, aprende a falar. Repita o que você diz. Era um sucesso. Então, pau-brasil, papagaio, o óleo da capaoba, existem vários nomes, né? Mas capaoba, que é um óleo que os indígenas utilizavam para o ferimento. Extremamente sofisticado. E um produto que é extremamente nocivo à nossa saúde, que é o tabaco, o fumo, que não existia na Europa. E que os índios utilizavam para fumar, para aspirar e para combater doenças, não é? Porque ele tem um sentido bactericida, e aí você utiliza... Eu até vou dizer, quando eu era criança, a gente dava banho em cachorro lá de casa, não era comprava remédio sofisticado, porque não tinha dinheiro, não. Era banho de fumo. Comprava o fumo de rolo, fervia, não é? Por quê? Porque ele matava as pulgas e carrapatos. Então ele tem um poder muito forte. Então você tem o tabaco, você tem o algodão que existia aqui, a Europa não produzia algodão, você tem o pau-brasil, você tem o óleo da capaoba, não é? E você tem os papagaios e as peles dos animais. Então, os portugueses, quando olharam para cá, e não só portugueses, porque a notícia do pau-brasil espalhou-se, 1503, 1504 já tem franceses aqui, atrás de pau-brasil. Então, olhar, isso é uma riqueza. E vamos começar a devastar essa floresta para levar esse material lá para a Europa. É engraçado que eu estava conversando com a minha esposa sobre essa história do tabaco, né, dizendo que os índios usavam. Ela disse, mas os índios usavam de uma forma diferente que o homem branco usa, porque os índios usavam como remédio, usavam nos rituais religiosos, né? Mas eles não tragavam o fumo. E além disso, não era uma coisa, acordar de manhã eu vou acender um cigarro, fumar um cigarrinho de palha. Não, era no final do dia, o conselho de anciãos, os mais velhos, se reuniu toda noite e aí fumavam, ou depende da região, você tem um cachimbo, que é com madeira, eles botavam o fumo, né? Você tem fazendo como fosse um charuto hoje, e fumavam por um determinado período. E os pajés utilizavam também o fumo para espantar maus espíritos, curar, junto com outras drogas, outras plantas. Não é? Então não era esse... Porque o grande problema... Não era recreativo, não. Né? O grande problema de nós ocidentais, não é? Que a gente transforma tudo em excesso. Não é? A gente transforma tudo... Ora, os índios bebiam, sim, o cauim, a gente pode depois falar sobre o cauim, mas não vou encher a cara de cauim, como a gente faz no final de semana, eu vou encher a cara de cerveja, vou ficar bêbado. Não, tinha momentos ritualísticos para isso. Não é? Então, o tabaco foi tão importante na medicina que ela virou o nome de erva santa.
Os jesuítas, quando viram o potencial dela para curar doenças, para combater feridas, para passar em cima de bicho de pé, de qualquer inflamação, né, eles botaram o nome erva santa e comercializaram muito isso. Então você tem a medicina indígena, né? Ela foi muito mais utilizada pelos europeus do que a medicina europeia utilizada pelos indígenas. Sim, eram então, produtos. Os europeus ganharam muito mais nessa muito troca, mais, né? Nesse sentido, muito mais. E isso tudo, pessoal, está no livro, viu? O professor teve o cuidado de descrever a sociedade, as doenças, os remédios utilizados para curar, até o ritual, que eu nunca tinha ouvido falar, o ritual para acaba se tornar pajé, não, é pajé, né? Pajé. Para se tornar pajé está descrito no livro. O aprendizado todo. Exatamente, eu nunca tinha ouvido falar disso e foi uma das coisas que me chamou muita atenção também, e é um processo interessante. Eu diria até científico. É porque o pajé, ele tem que aprender a utilizar todas as plantas medicinais. O pajé, porque a gente tem uma visão preconceituosa e folclórica. O cara gritando, jogando fumaça na pessoa. Aquilo é um complemento. Agora, ele curava os feridos de guerra, de caça e tal, com todas as plantas. Então era um aprendizado que levava vários anos para ele identificar as plantas e o poder curativo delas. Não é à toa que os europeus... Olha, até o século XIX, você tem aí a medicina no Brasil, boa parte da população sendo curada, sendo tratada com a medicina indígena, como até hoje tem sobrevivência, chá disso, chá daquilo, está se perdendo, né? Ou perdeu muito disso, mas olha, você não tem médicos no período colonial, as pessoas se curavam, se tratavam com os remédios indígenas. O que foi, Lincoln? Aqui sou eu? O microfone, não sou eu. Deixa eu ver um jeito aqui de... Se botar o computador por trás do computador. Boa ideia. Pronto. Deixa eu empurrar ele aqui. Tá ok, Lincoln? Tá ok, Lincoln? Resolveu? Pronto, beleza. Aí, professor, voltando à história dos produtos que eram objeto de desejo dos europeus. A guerra pelo pau-brasil é fácil de se supor. Agora, havia uma guerra pelo açúcar também, né? Em primeiro lugar, você vai ter uma guerra... A Paraíba chegou a um ponto que os franceses começaram a ficar aí na região do que hoje chama-se Baía da Traição, comercializando com os potiguaras. E veja bem, a ideia de que os índios eram ignorantes, trocavam a riqueza do Brasil por miçanga, por uma faquinha, por um espelho. Ora, numa sociedade que não usa metalurgia como uma sociedade indígena, a faca é um salto tecnológico muito grande. Imagina você cortar uma árvore com um machado de pedra e você passar a cortar uma árvore com um machado de ferro, de metal, afiado. Né? Afiado. Então, a questão do espelho... mas olha, o espelho ele adquire um caráter mágico até, porque pela primeira vez você tem um instrumento que você pode ver o seu rosto. Né? Então, os índios não eram bobos, não eram tolos, trocados por... Não, por questões, por objetos. Imagina um chefe indígena, um guerreiro, que passava a ter um machado de ferro na mão, né? No poder simbólico e a força que ele tinha perante os seus inimigos, seus adversários. Então, o pau-brasil ele começou a ser extraído assim. E aí os franceses aproveitaram essa receptividade dos potiguaras, que dominavam toda a costa, porque, veja, os portugueses também foram muito bem aceitos pelos indígenas. Nos 30 primeiros anos, né, você tem um escambo, como chamava, entre portugueses e franceses com os indígenas de igual para igual. Os portugueses passavam machado, passavam facas, passavam espelho, e os indígenas passavam o pau-brasil, passavam os papagaios, passavam as peles de onça, passavam os remédios, passavam o fumo. Né? Então, era de equilíbrio. O problema começou com o açúcar. Qual foi o problema? Com os portugueses, que, claro, a gente sabe, eles não vieram para cá para trabalhar no eito, os portugueses vieram na lógica de enriquecer. Há uma mudança no século XVI, porque até a Idade Média, ser rico era uma questão de poder ir para o inferno.
Tem uma famosa frase de Mateus, no Novo Testamento, que diz assim, atribuindo a Jesus, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então havia uma condenação cultural à riqueza. O século XVI não muda. A partir do século XV, XVI, ser rico não é pecado mais, não é? Como até hoje, na nossa sociedade, né? Não é pecado ser rico, não importa quantas pessoas sejam pobres naquela... Né? Mas, enfim, e também não é crime, porque nós somos capitalistas, mas essa mentalidade começa a se cristalizar no século XVI, século XVII. Então, os portugueses vieram para cá para enriquecer. E o açúcar, nos séculos XVI, XVII e XVIII, é como o petróleo hoje. Caramba. A nação que tiver petróleo... Hoje, um país, você vê, o Catar, a Arábia Saudita, é tamanho minúsculo, mas tem petróleo. Cava um chão lá, brota o petróleo. É a riqueza principal. Nós tivemos várias guerras pelo petróleo, né? Ora, o açúcar é a principal riqueza. O açúcar foi trazido da Índia, começou a ser plantado na região da Sicília, aí da Sicília foi para a Ilha da Madeira, e aí alguns alunos perguntam, professor, por que não plantavam na Europa? Porque a terra não é propícia e o clima não é propício. As condições ideais, olha o que aconteceu com os índios, as condições ideais foram as condições aqui no litoral brasileiro, principalmente, o primeiro engenho é lá em São Vicente, em São Paulo, 1532. Essa data muda, Romão, a relação dos portugueses com os indígenas, porque aí o açúcar, na região, principalmente do Nordeste, ele começa a ser muito bem aceito, no sentido da produtividade, né? Você tem uma terra propícia, você tem um clima propício, você tem uma incidência de chuva no litoral do Nordeste extremamente propício, mas para que tudo isso brote, é preciso de trabalho. É preciso da mão de obra, precisa da força humana e a inteligência humana. Os portugueses, o que é que fizeram? Ora, agora os índios vão trabalhar para a gente. Coisa boa, né? Vão trabalhar de 8 a 10 horas por dia, de segunda a sábado. Obrigado, vestir roupa, abandonar... Porque, olha, o hábito de tomar banho todo dia é um hábito indígena. Os europeus não tinham, como até hoje não tem, o hábito de tomar banho todo dia. Os índios que no final do dia se lançam aos rios, né? Então o hábito de tomar banho todo dia. Então a Europa começou, os portugueses começaram a impor esses valores e principalmente transformar esses índios em força de trabalho, escravizá-los a partir de uma coisa chamada guerra justa. O que é que eles disseram? Os índios que não aceitarem a fé católica, os índios que não abandonarem os seus costumes, serão escravizados. Para que isso? Para trabalhar nos engenhos. Os caras limparem o terreno, plantarem a cana-de-açúcar, colher a cana-de-açúcar e trabalhar no engenho, que é um trabalho exaustivo, não é? Quem já visitou o corte de cana hoje, não é? Ainda é muito exaustivo, imagino, no período colonial. Há pesquisas até sobre morte de cortadores de cana por exaustão. Agora, no século XX, imagine lá atrás. Exatamente. Né? No calor, né, você sair de 4, 5 horas da manhã para cortar a cana, um calor exaustivo, e ganha por braça, ganha por produtividade. Não é? E a população indígena, ora, e tem uma questão cultural aí. Os homens, os guerreiros indígenas, eles tinham a função de desmatar, mas não de plantar. Quem plantava o milho, quem plantava a mandioca era a mulher. Então, de uma hora para outra, você tem os índios obrigados a trabalhar nos engenhos. Aí começa a guerra. O açúcar, se você pegar o açúcar brasileiro, ele é branco, não é? Mas ele é sujo de sangue indígena. Inicialmente, são os índios que são escravizados. E aí eles perdem a sua identidade cultural. Você tem aí guerras permanentes. Na Paraíba você teve mais ou menos 200 anos de guerra. Você vai de 1570 até o século XVIII, 150, 200 anos de guerra permanente. Não é conflito, não. Por quê? Porque essa população indígena disse, eu não vou trabalhar, eu não vou abandonar meus deuses, eu não vou abandonar meus costumes, eu não vou abandonar minhas zonas de caça para ficar trabalhando no eito para os portugueses ficarem ricos. E aí, o que é que os portugueses começaram a construir a ideia? Índio é preguiçoso,
índio é ignorante, índio não gosta de trabalhar, não é? Porque não aceitou a exploração. Porque não aceitou a exploração. E aí é guerra. Olha, qualquer página que você abra desse período, e meu livro, eu dei muita importância à questão disso, você vê constantemente os índios tentando resistir. E veja bem, os potiguaras aqui, eles eram exímios guerreiros e exímios diplomatas. Por quê? Porque eles fizeram a diplomacia com os franceses. Ora, o que é diplomacia? É o ato de você fazer uma aliança e não ter guerra. Os potiguares disseram, franceses, vocês querem para o Brasil? Vamos fazer do mesmo jeito como era com os portugueses? Você me dá os instrumentos, eu passo para o Brasil para você, sem problema. Como os franceses não quiseram ocupar a terra, não quiseram transformar os índios potiguaras em escravos dele, você não tem guerra, você não tem conflito. Da mesma forma com os holandeses. Quando os holandeses vieram aqui para o Nordeste, né, eles só conseguiram vencer as tropas portuguesas, ou como chama, luso-brasileiro, que era português e brasileiro, né, eles começam em 1624, mais ou menos. O que é que os holandeses fizeram? Nós queremos o açúcar, porque era o principal petróleo, a principal riqueza é como petróleo hoje, e nós vamos fazer uma aliança com os indígenas. Os potiguares disseram, olha, os portugueses nos exploram há 150 anos, desde 1500 até 1625, 120 anos, 130 anos, guerra permanente. Os holandeses disseram, não vamos fazer, não vamos tomar sua terra, nós vamos ocupar já os engenhos. E aí, o que é que os potiguares fizeram? Muitos deles, não todos, fizeram aliança com os holandeses. E os engenhos já estavam construídos? Já estavam construídos pelos portugueses. Porque, para você ter uma ideia, a conquista da Paraíba, ela começa mais ou menos em 1574, né? Porque os franceses estavam muito na região da Bahia de Traição, né? em acordo, em aliança com os potiguaras. Os engenhos tinham sido começados ali, Pernambuco, Bahia, e o que acontece? Vamos expandir a cana-de-açúcar. Vamos expandir porque a terra da Paraíba é boa, é propícia, e nós temos que tomar a terra dos potiguaras. Nós temos que expulsar os franceses. E aí você começa um aguçamento da guerra, que é 1574, não é? E aí você tem o final, não o final, mas a conquista do que é hoje João Pessoa, não é? Que é ali na catedral, não é? da Nossa Senhora Basílica, né? Melhor dizendo, Nossa Senhora das Neves, foi ali o epicentro da cidade. Tá? E, só trocar o cabo aqui, tá ruim o cabo, é ali. Engenho Del Rey, nas margens do rio Tibiri. Porque o que eles queriam? Montar engenho. Montar engenho é como colocar uma refinaria de petróleo. E era caro, viu? Dinheiro certo. Dinheiro certo, porque nada é mais viciante do que o danado do açúcar. Antes era vendido nas boticas, vendido nas farmácias. Aí começou a produção crescer, principalmente pelo açúcar do Brasil. Começou a crescer e aí popularizou, diminuiu o preço. E aí as pessoas começaram a consumir açúcar. A curiosidade é o seguinte, como é que a Europa descobriu esse açúcar? Como foi que ela descobriu? Veja bem, os árabes trouxeram, porque os árabes ficaram 800 anos na Península Ibérica. Os árabes ocuparam a Península Ibérica de 711 até 1492. E os árabes eram extremamente desenvolvidos na tecnologia. E eles trouxeram o açúcar que é da região da Ásia. Trouxeram o açúcar e a possibilidade, a produção do açúcar. Mas esse açúcar era de cana-de-açúcar já? Era de cana-de-açúcar. Você tem um açúcar que é de beterraba, que depois é desenvolvido, mas esse não é grande volume. É a cana-de-açúcar. Não tem o mesmo sabor, me parece, né? Não é à toa que tem um período, não é mesmo, não tem a mesma força e vigor do açúcar, da cana-de-açúcar. E até a cana-de-açúcar diz cana da Índia, porque atribui lá que surgiu na região da Índia. Bem, foi trazido para a Europa. Tentaram em todas as terras, mas não deu certo. Deu na Sicília, porque a Sicília é quente, a terra propícia e não tem neve, não há problema nesse sentido. Começou uma produção na Sicília, depois passou uma produção para a Ilha da Madeira, que é um domínio de Portugal. Né? Então a produção, e aí era uma pequena produção, porque não atendia à demanda existente. Quando chegaram no Brasil, testaram.
trouxeram a cana-de-açúcar da região da Ilha da Madeira, a cana e a tecnologia. Porque, veja bem, produzir o açúcar é um processo extremamente difícil, perigoso, oneroso e requer muita tecnologia. Não é? O engenho era o que há de mais avançado, é como hoje fabricar um carro. Não é? A gente sabe que existe um carro, a maioria dirige, tá, mas eu não sei botar um parafuso lá dentro. É a mesma coisa do engenho, é uma coisa cara, o maquinário do engenho é caríssimo. Só os potentados, só quem tem a grana. Caríssimo, né? Exatamente. Então, o que é que acontece? Conquistaram, um ano depois você já tem a formação do primeiro engenho. Porque os caras vieram para a guerra, saíram de Pernambuco, vieram a pé ali para a região de Goiânia, para dar combate aos índios, para tomar a terra deles, e esses que vinham, que iam à frente, eles queriam montar engenho mesmo. E pegar os engenhos e que ia trabalhar os índios escravizados. Não querem aceitar o domínio de Portugal? Vão ser escravizados. Não querem abandonar seus costumes? Vão ser escravizados. Não querem aceitar trabalhar para a gente? Vão ser escravizados. E aí a mão de obra inicial, dos primeiros, eu diria dos 100 anos primeiros, você tem aí uma população indígena, seja os potiguaras, seja os tabajaras ou os tapus do sertão. Claro que você tem a introdução paulatina do trabalho do africano escravizado, mas é lento. Primeiro vão explorar os indígenas, mas em virtude das doenças que dizimaram a população, o sarampo, a gripe, né? A própria tuberculose, tudo isso ajudou a dizimar a população indígena. Além disso, a resistência, os índios conheciam o terreno, vamos fugir, vamos nos interiorizar, e também a cultura de que os índios, homens, os guerreiros, não trabalhavam na agricultura. É um trabalho feminino. Então, esse conjunto de fatores fizeram com que os índios resistissem, né, durante décadas, né, séculos, resistissem a esse processo de domínio português. É engraçado porque pelos livros didáticos, pelo menos que eu estudei, hoje já deve ter mudado, né, dá a ideia de que os índios aceitaram pacificamente essa cultura portuguesa, né? Esse processo de aculturamento. E você está dizendo que não foi bem assim, né? Que não, houve muita Ao resistência. contrário. E interessante que eu trago no livro vários documentos de padres que vinham à frente, de clérigos, jesuíta, carmelita, franciscano, beneditino, e eles dizem, olha, esses selvagens, esses bárbaros não querem aceitar. Ele até, alguns dizem assim, eles vêm para a igreja, vêm no domingo, repete o que a gente disse, em latim. A missa no Brasil era celebrada até 1962, em latim, com padre de costa para as pessoas. Então, como é que, culturalmente, ele até, com um bacamarte apontando para você, você repete. Mas quando eles saíam daquele ritual, eles voltavam para o ritual dos ancestrais, dos seus pais, dos seus avós, que faziam parte da cultura deles, né? Muitos deles morreram, muitos deles foram sacrificados em virtude disso, porque passaram a ser acusados de hereges, né? Tem textos que dizem o seguinte, ora, o demônio, os padres escrevendo, o demônio saiu da Europa e veio para a América. E os índios cultuam o demônio. Eles tomam beberagens, ficam em volta do fogo, isso é coisa demoníaca. Porque no início os índios são tão inocentes, são bacanas, porque os índios recebiam todos muito bem. Todos os portugueses, todos os franceses, todos os ingleses e holandeses chegarem de primeiro, ou espanhóis de chofre, como se diz, foram recebidos muito bem. Tome comida, tome acolhimento, tome remédio. Existe uma explicação para eles terem recebido muito bem? É da cultura do acolhimento. Tá? Que ainda existe muito isso no sertão do Nordeste, viu? Mudou muito em virtude da violência e tal, mas negar um prato de comida, quem tem família no sertão, avó, copo d'água. Isso aí é um... Porque faz parte da cultura do acolhimento. Hoje mudou muito por causa da violência e tal, a violência urbana que chegou, né, nas regiões interiores. É uma cultura indígena do acolhimento. Né? Inclusive, tem textos do período que dizem, olha, se um índio souber que o seu vizinho não conseguiu caça e as crianças não estão comendo, ele fica totalmente apavorado com isso. Porque é uma cultura de compartilhar. Ou quem acha que o cara vai caçar um grupo, aí caça um veado ou uma ema,
Aí só ele come? Não existe geladeira, não existe freezer. As coisas eram... O peixe que era pescado era compartilhado. Porque no dia eles iam caçar e iam pescar. Não é? Então não existe essa cultura de acumular. Os europeus que trouxeram essa... Eu tenho que acumular, eu tenho que ter carne seca, eu tenho que produzir muito. Não é? Então eles eram muito bem recebidos, sem sombra de dúvida. Não é? E faziam o intercâmbio, faziam o escambo. Porque entre os indígenas, interessante, os grupos indígenas também tinham rivalidade entre eles, guerras, muitas guerras. A cultura de guerra entre tupis era muito intensa. Mas tinha períodos que eles faziam paz para poder trocar mercadorias, para casar uns com os outros. Olha, você tem penas de avestruz, eu tenho aqui mel. Vamos trocar penas. Era assim, era o escambo, era o comércio. É uma cultura sofisticada, não é a nossa, mas é uma cultura sofisticada, é uma cultura que consegue... Olha, um povo que consegue estar... registro de indígenas, de povos aqui no Nordeste, data de 9 mil anos atrás. 9 mil anos. Então esse povo passou 9 mil anos porque não sabiam conviver, não sabiam plantar, não sabiam pescar. Bobos não eram, né? Bobos não 9 eram. mil anos? E no caso dos tupis guaranis, eles tá muito bem retratados no livro, eles se espalham pela América inteira, né? Totalmente. Eles saem da região da Amazônia e vão conquistando, trazem as técnicas de guerra sofisticadíssimas, as técnicas do plantio, da mandioca. Às vezes a pessoa vai como um punhado de farinha, acha que bobagem. Olha, você tem a mandioca brava, venenosa, e você tem a macaxeira, outra mandioca. Um leigo, se eu olhar, não sei distinguir. A farinha é feita da mandioca brava. Se você comer uma mandioca brava, você morre. O que é que os índios desenvolveram? Uma forma de fermentação na água e a toxina que mata some. E aí eles fazem um tubo para espremer isso, tirar o caldo e fazer a farinha. Que quem salvou os portugueses da fome nos 3 primeiros séculos foi a farinha de mandioca. Não foi o trigo, podia não. transportar tranquilamente, né? Sobrevivendo, a durabilidade da farinha. Não é? A farinha de guerra, como era chamado, era peixe seco, peixe frito, joga na farinha. Não é? E eu uma vez fiquei muito emocionado, eu estava viajando de João Pessoa para São Paulo de ônibus, eu fiz o mestrado todo de ônibus, 48 horas. E aí veio um casal do interior da Paraíba e eles trouxeram uma lata de leite ninho, né, farinha com frango, com carne. E os dois deles se alimentaram daquilo, que é a farinha de guerra que os tupis... É a farinha de guerra. Junta a farinha com a carne assada, tinha peixe, me ofereceram, porque muito generosos, não é? E eles se alimentaram só daquilo, era um casal muito humilde, já de idade, que os índios desenvolveram essa técnica que os portugueses... Porque o trigo, a elite comia pão. O trigo vinha de 40 dias de viagem. Imagina o preço, chegava o trigo para fazer o pão. 80% da população, que era pobre, como hoje 70% da população nordestina é pobre, né? O alimento era a farinha que os índios desenvolveram. Então, tecnologia muito avançada, sobrevivência muito avançada, passaram 9 mil anos. A presença, volto a dizer, no Nordeste é de 9 mil anos. Eles não eram bobos, não. Ao contrário, eles se reproduziam fisicamente e, mais que isso, se reproduziam culturalmente num espaço extremamente difícil, né? Que jogue um europeu, ou eu ou você, naquelas condições, se a gente ia conseguir sobreviver. E é engraçado, professor, aí vou lhe fazer a pergunta, já que começou a citar essa sofisticação dos indígenas. Esses primeiros indígenas, que eu acho que é uma curiosidade que muita gente deve ter, eles não brotaram aqui no território, eles chegaram de alguma forma. Como é que esses primeiros indígenas chegam ao território brasileiro e chegam por onde? Olha, é comprovadíssimo que o homem não originou-se, os indígenas não originaram aqui da América. Não é? A tese principal é que eles saíram da região da Ásia, por isso que muitos deles têm ainda traços, não é, asiáticos,
Isso é uma questão biológica, para se proteger de uma região mais gelada, se tem os olhos, né, mais puxados, né? À toa que os asiáticos, se tem... Isso é fantástico, né? Porque não dá para associar que eles vieram lá milhares de anos andando, caçando, atravessando o Estreito de Bering, se espalhando, né? Se espalhando. Alguns autores, Nied Guidon e outras mais que fazem pesquisa no Piauí, dizem que já tem a presença de 40 a 50 mil anos. Não é? É tese, osso mesmo, ser humano mesmo, não é? Através de pesquisa, é 12 mil anos, aqui no Brasil, 12 mil anos. E no Nordeste, 9 mil anos, através de encontrado esqueleto mesmo. Ora, eles migraram durante milhares de anos. Existe outra tese que também vieram pela Polinésia, não é? Pela parte navegando pela África, porque, veja bem, a inteligência do Homem sapiens... Mas pelos traços, é mais lá do Oriente. Exatamente, mesmo. Pelos traços. A cor da pele. Você sabe que a origem do homem, os racistas, os eugenistas, né, eles se arrepiam todo porque a ciência comprovou que o homem originou-se na Etiópia, de pele negra. O nosso ancestral ele tem a pele negra. Por quê? Porque protege mais do sol. Porque tem as narinas mais dilatadas para poder aspirar melhor. E ao longo quando ele vai mudando de cenário, sai da África e vai se... Porque nós, seres humanos, somos migratórios mesmo, né? Ele sai, a pele vai ficando branca, né, para conseguir sobreviver nas regiões mais frias. Então, o ancestral do Homo sapiens sapiens é negro e veio da África, da Etiópia. Né? É isso que Por quê? Porque na Europa foi construído que o civilizado é o homem branco. Né? O ancestral é branco dos olhos azuis. É uma bobagem. Descendemos do homem e da mulher negros que saíram lá da África. Eles migraram milhares de anos e o potencial intelectual, o Homo sapiens sapiens, que é eu, você, quem está nos assistindo agora, seja na África, seja na Ásia, seja na América, tem uns 300 mil anos, 200, 300 mil anos. Né? Com essa capacidade intelectual mesma. O indígena, o africano, o europeu, o asiático, né? O nordestino, o paulista, o rio-grandense, o gaúcho, tem a mesma capacidade intelectual. A maior bobagem do ser humano é achar que tem um povo, a teoria das raças, né, uma raça superior, uma raça inferior. Não. A capacidade intelectual é a mesma. A mesma. Né? Se volta para resolver os problemas. Os problemas que estão ali estabelecidos. Então, os indígenas das Américas, né? Você tem aí a fixação, as pesquisas arqueológicas estão avançando de maneira bastante significativa na região da Amazônia. Roraima, Rondônia, precisa de mais investimento, porque é uma coisa muito cara formar arqueólogos, ficar dedicado ali. Mas tem, olha, os tupis, o grosso, a estrutura dos tupis na região da Amazônia. Desenvolveram técnicas sofisticadas de guerra, técnicas sofisticadas de convívio. A língua, o tupi-guarani espalhou-se por toda a América. Até aqui em João Pessoa tem um rio Timbó. Isso. Né? O rio Timbó aqui próximo. Quando eu fui no Paraguai, tem um rio Timbó. Por quê? Porque lá eles falam Guarani, há uma estrutura linguística, né? A identificação do tupi-guarani é pela estrutura linguística, não é a cor da pele, nem nada. E os tupis, eles tiveram a hegemonia da região do litoral e outro grupo chamado Gês, que é uma língua completamente diferente dos tupis, e eles eram rivais. Né? Eles ocuparam o interior do Brasil, e por isso nós tínhamos no sertão da Paraíba, né, vários grupos que os pesquisadores dizem que vêm da origem G, que eram rivais, que eram inimigos. Eles eram inimigos, mas os Gs, eles são também de origem tupi ou vêm de outro lugar? É outro tronco, vem da Amazônia, mas de outro tronco linguístico. Também vem, não é? E vieram pelo Estreito de Bering. Isso, porque mesma coisa. São do Oriente. Exatamente, exatamente. Você faz o caminho é da região norte para a região sul, não é? Por isso que você encontra na América mais ao norte esqueletos mais antigos, mais ao sul menos antigos.
No Nordeste você tem esqueleto de 9 anos, já 9.000 anos antes do presente, mas você também tem em Minas de 12.000 anos. Então depende das condições climáticas, da preservação daquele esqueleto. E no livro você também menciona que alguns pesquisadores, eles dizem que houve também presença de, eu não sei se o nome correto é esse, de paleolíndios vindos da África. Isso, exatamente. Para a região onde hoje é Minas Gerais. Isso, né? exato, porque encontraram um esqueleto, não é, da Luzia, o nome é da Luzia, não é, que ela tem traços negroides, tem traços africanos, questão óssea, não é, a compleição física. Pelo mesmo período ali, mais ou menos, dos Guaranis? Exatamente. Então, aí por isso que tem as teses, né? Tem a tese do grosso da população, sem sombra de dúvidas, os traços genéticos, né, demonstram isso. E a pesquisa é muito interessante, porque até os restos de fezes humanas, não é, calcificados ou ossificados, para usar um termo da arqueologia, ela serve como uma grande fonte de informações, porque ali você vê o que eles se alimentavam, não é? Ali sabe as doenças que eles tinham e até de onde eles migraram, porque algumas bactérias que sobreviviam em determinada região não sobrevivem em outras. Então, interessante. A arqueologia ela estuda muito e é uma grande fonte de pesquisa justamente os restos, né, não só ossos, mas também as fezes, que são uma grande fonte de informações para os arqueólogos. Agora, professor, em que medida esse processo de exploração que os indígenas passaram resultou na sociedade que nós temos hoje? Totalmente. Veja bem, não é à toa que a América Latina é o continente mais violento de todos os outros continentes. A violência aqui, a violência urbana, a violência rural, essa violência, ela tem uma tradição histórica muito forte. Porque, veja bem, se você tem duas questões fundamentais no Brasil. Primeiro, a questão dos indígenas, tomando a terra dos indígenas e atribuindo a eles, porque eles reagiram, dando flechada, matando o gado, atacando as fazendas, porque a terra deles estava sendo tomadas de uma hora para outra. A cultura deles, imagina, não só tomando a terra, mas dizendo os seus deuses são falsos, os seus costumes são errados, de uma hora para outra. É algo extremamente violento em todos os aspectos, né? Os pesquisadores dizem que é o genocídio, a destruição física dos índios, e o etnocídio, a destruição cultural deles, né? E aí isso levou, veja bem, até hoje. Ora, se você olha a reportagem do norte do Brasil, garimpeiros contra indígenas. Então, essa violência contra os indígenas fez com que nós tivéssemos um caldo cultural de violência muito intenso, de resolver as coisas na bala, de resolver na facada, não é? Porque a violência, claro, a pobreza tem um elemento da violência muito grande, mas ainda tem muito mais pobres e não é tão violento. Então, tem um elemento cultural aí, né? O fazendeiro chegava no sertão e soltava o gado na terra dos índios. Os índios tapuas, que estavam acostumados a comer o tatu, a comer o preá, a comer a ema, via um carneiro, via um bode, via uma vaca, dava uma flechada para se alimentar. O que é que o proprietário dizia? Estão roubando o nosso gado. Os indígenas não têm a noção de propriedade privada. Os animais estão soltos para que todos se alimentem. Então, o que é que o dono fazia? Os índios são ladrões, vamos matá-los. E tome atirar de bacamarte na cabeça dos índios. Sendo a terra dos índios. Né? Sendo a terra dos índios. Então, veja bem, e pegando o gado não é para botar no curral, ficar ali para vender o couro, não, é para comer, porque era da cultura deles. Ora, então você tem aí esse elemento de constante, e aí passando de pai para filho, ó, índio é preguiçoso, índio é ladrão, índio quer tomar... Esse é um elemento. E o outro, a questão da escravidão contra os africanos, porque os índios também foram escravizados. Aqueles que resistiram escravizados. E aí você tem a vinda, né, o Brasil foi o que mais recebeu africanos escravizados em todas as Américas. Os portugueses tinham um monopólio disso inicialmente. Os portugueses dominaram a costa da África. Angola, Luanda, foi um principal porto de vinda de africanos escravizados. E aí o Brasil tem um triste recorde. Das Américas, foi o último a acabar com a escravidão.
Começou aí por volta de 1500 a escravidão contra os indígenas, e Portugal já praticava a escravidão contra africanos, e o Brasil, e essa escravidão, veja bem, era chicotada. O escravo fugia, a primeira vez cortava a orelha, fugia a segunda, cortava o pé, na terceira vez podia ser morto. Fora os estupros que existiam, nós temos uma cultura de estupro na nossa sociedade muito forte, que foi construída nesse período, né? E o Brasil só acabou com a escravidão em 1888, quer dizer, dos 323 anos de história, nós tivemos 388 anos de escravidão. E acabou na marra ainda. E até hoje acabou na marra, e até hoje, toda semana a gente vê polícia encontra pessoas com situação análoga à escravidão, que é prisionado, trabalhando em troca de um pão e de um tapete jogado no chão para ele dormir. Por quê? Porque nós temos uma cultura da escravidão. E olha, não me surpreendo não, se fizesse uma pesquisa hoje, não me surpreende, se fizesse uma pesquisa hoje e perguntasse a boa parte da elite brasileira, você acha que a escravidão deveria voltar? Muita gente ia dizer que sim. Porque a ideia, essa ideia de que... Aí você tem uma outra construção que vive até hoje. O negro é forte fisicamente, mas é burro. Sim. O negro só presta para trabalho braçal. Estudar, para quê? Filha de empregada estudar. No máximo, aprender o beabá para fazer receitas. E foi extremamente difundido isso nos últimos 10 anos, né? Muito forte. Aliás, difundido sempre foi. Nos últimos 10 anos, declaradamente. Dito abertamente. Como é que empregado doméstico vai ter agora carteira assinada? Não é? Foi uma briga. Filha de empregada, então, que geralmente você tem um racismo estrutural muito grande, porque se proibia que os escravos se alfabetizassem, não é? Que os escravos. E aí cria-se a cultura. Ele é forte, o negro é forte, não é preguiçoso feito índio, mas é limitado. Não é preguiçoso feito índio porque a gente conseguiu escravizar. Exatamente, né? Mas é limitado intelectualmente. E veja bem, isso é introjetado, não é? É introjetado. Eu tenho um rapaz que eu conheço, e assim eu brinco, cortou o cabelo uma vez, ele disse, é um negro, forte, um garoto, seus 26 anos. Aí eu dei, uns 4 anos, você cortou esse cabelo, rapaz? Que cortou o cabelo? Estava tão bonito. Não, porque eu tenho um cabelo ruim. Eu disse, não, rapaz, você tem um cabelo diferente, seu cabelo não é ruim. Seu cabelo é diferente. E você curta o seu cabelo do jeito que quiser. Veja como é introjetado. Porque o pior racismo, o pior machismo é quando há introjeção pelos setores, não é? Então você tem a população negra que introjeta isso, que é bombardeado sistematicamente. Então esses dois elementos, a violência sistemática contra os índios, a violência sistemática contra os negros, e não é à toa que tem aquele costume, esse negro é um negro de alma branca. Não se dizia isso? Quando ele era submisso, quando ele baixava a cabeça, quando ele saía da calçada para que um branco passasse. Esse aí é um negro de alma branca. Por quê? Porque a cultura é muito, muito forte. E essa violência, Romão, que nós temos, que nós vivenciamos hoje, é resultado inequivocamente desse processo extremamente violento do domínio no Brasil. As sociedades indígenas tinham essa diferenciação de raça, tinha homofobia, tinha xenofobia. Não, eles tinham rivalidades entre eles. Você tinha grupos, né? Os tupis faziam guerra contra outros indígenas. Chamavam os tapuias, o nome tapuia é um sentido pejorativo, é o nome tupi que dizia outro, inimigo, adversário, mas com outra lógica. A guerra dos tupis era uma guerra em si, era uma guerra cultural, uma guerra de vingança, mas bem diferente da guerra do Ocidente. O que é que eles faziam? A guerra era capturar um índio tupi, só poderia casar depois que ele capturasse um inimigo. Não era uma guerra contra mulheres, não era uma guerra contra crianças, não se matava mulher, não se matava criança. Não é? É uma guerra ritualística. E não eram com o objetivo de conquista material. Os índios não faziam guerra para conquistar o território do outro, não. Que isso também foi uma ideia muito difundida. Não, né? Exatamente. O que os europeus trouxeram? A guerra como meio, não como fim. É uma guerra como meio para eu ter o ouro, para eu ter a prata, para eu ter a terra, para eu ter o papagaio, para eu ter o pau-brasil.
essa guerra ocidental, né, ela foi trazida pelos portugueses, pelos europeus em geral e portugueses em particular. As sociedades, os indígenas, eles tinham rivalidades em si? Tinham. Aqui não era o paraíso. Né? Eles tinham rivalidades, eles disputavam. Para você ter uma ideia, tem um período, eu trato isso no livro, tem um período que é de novembro a dezembro, nós estamos começando o período do caju. Hoje tem pouco caju, né? Mas antes todo o nosso litoral era de pé de caju. E o caju era importante para fazer o cauim, para fazer a bebida fermentada. E aí saiu é o período que acentuava a guerra, porque saíam os tapuias do sertão, né? E tinha os potiguaras no litoral, e eles iam para disputar e pegar o caju, para fazer o cauim, e mais do que isso. Imagina, veja a técnica, pegar a castanha, não é? Colocar a castanha para secar e daí assar a castanha e tirar a castanha do caju, que é uma fonte de proteína, além de ser saborosa, é uma fonte de proteína. Muito... Então, eram momentos que se acirrava a guerra, nesse momento da colheita do caju. Mas não faziam guerra para agora esse cajueiro é meu, você nunca mais vai pegar, não. Era guerra entre homens. As mulheres participavam, sim, levavam alimentos, levavam mantimentos, recolhiam as flechas, que é interessante. As flechadas vinham e as mulheres iam recolhendo a flecha e passando para os homens. As mulheres não estavam no campo, né? Mas um guerreiro jamais poderia matar uma mulher, e não aprisionava a mulher. A guerra era ritualística. Não era o paraíso, mas não era essa guerra de destruição do inimigo, a destruição do adversário, a tomada, porque os portugueses fazem guerra. Né? E porque os europeus venceram todas as guerras com relação, ou quase todas, com relação à Ásia, à África e à América. Porque a guerra dos europeus é uma guerra de conquista material. Não é de coragem, não é de força, é de conquista material. E aí eles introduziram isso, daí houve esse morticínio que continua até hoje. Não há mês que a gente não abra... Eu dizia, abre o jornal. Ninguém abre o jornal mais hoje, né? Que a gente abra... Né? Ainda existe, mas pouca gente abre. Né? Não abra os nossos blogs e olhe que não tem uma morte de um chefe indígena ou de um indígena numa região de resistência. Seja no Maranhão, seja na região da Amazônia. Não há mês no Brasil. Isso repete-se no Equador, repete-se na Bolívia, repete-se no Peru, no México, regiões em que tem a população indígena ainda muito presente e muito resistente. Outra coisa que me chamou a atenção no livro foi que lá, nas sociedades indígenas, o casamento entre mulheres ou entre homens... Normal, né? Não havia... Tem até um termo que é o tibira. Tibira é o termo para um indígena, né, que casa com outro, seja masculino, seja feminino. Não há problema nenhum. Agora, você também diz no livro que assim a mulher cortava o cabelo, isso, passava... Exato, a guerrear. Isso, ela assumia a identidade, porque a vocação dela era geneticamente. Geneticamente se nasce. Ninguém faz uma opção. Não é? Até hoje... eu vou ter agora meus olhos azuis. Alguém faz isso? Pode até botar uma lente de contato, mas... Né? Não, eu agora vou ter... com 15 anos eu quero ter 1,90 m para jogar basquete. Não. É a mesma coisa, a sexualidade, ela nasce geneticamente. Agora, por N questões de repressão que a sociedade ocidental fez. E olha, isso é coisa nova, porque os gregos e romanos não tinham esse preconceito que foi construído no Ocidente posteriormente, não. Então, os indígenas não tinham esse hábito, não tinham essa repressão. Não é? E tem várias tribos nos Estados Unidos, Romão, que valorizam os homossexuais. É mesmo? Várias, porque diz que são duas almas no único corpo. Então, veja bem, tem um corpo de homem, mas tem uma alma de mulher. Então, tem duas almas no único corpo, valorizado, é cultuado. Ou uma mulher, um corpo de mulher, com um comportamento de guerreiro, de caça, de homem. Então, eles valorizam, consideram como seres especiais. Várias tribos indígenas nos Estados Unidos eram assim. Né? Agora, quem trouxe o preconceito, quem trouxe a homofobia, né, foram os europeus, sem sombra de dúvida. Aí você tem um processo que se inicia, condenando como pecado, como crime, e criando... Não é à toa que o Brasil é recordista de violência, né, homofóbica e assassinatos. Porque isso começou a partir de 1500. Isso aí é inegável, né? Porque as populações indígenas não tinham
preconceito com relação a isso. Ô, professor, fale um pouquinho sobre o que eu achei muito interessante no livro, esse ritual De canibalismo. De canibalismo. Esse Porque outra coisa também, quando eu estudei, isso eu lembro muito bem, a minha professora de história disse que índio canibal no Brasil, só uma tribo que tinha no Centro-Oeste. Não. Aí eu lendo o livro, mas Não. olha só, rapaz, Você tem é uma prática comum, né? Os tupis, os tapuias tinham outra forma. Os tapuias são aqueles indígenas. Você tem os cariris, chucurus, que são vários grupos que existiam aqui no nosso sertão. Tem vários, tarairius, tem vários, que é chamado genericamente de tapuias. Como também potiguaras, tabajaras, caetés são chamados genericamente de tupi. Né? Então, são essas duas linhas. Bem, os tupis tinham um ritual de guerra para capturar um adversário. E capturar esse adversário não era para matá-lo. E ele tinha que resistir para não ser capturado. Ainda tinha isso. Né? Depois que ele era capturado, ele era levado para a aldeia. Não é? Se ele tivesse ferido, ele era tratado com ungüentos, com óleos, não é? Se dava alimento a ele para ele ficar forte, passavam esposas para ele tinha direito à esposa, e o ritual podia demorar 1 semana, 2 meses, dependendo até ele recuperar suas forças. Recuperando suas forças, não é? Ele passava pelo ritual aí do canibalismo, que era o ritual. Ele era trazido para o centro da taba, né, da aldeia. Havia uma cauinhagem. Depois a gente pode falar o ritual do fazimento do cauim, que é interessante. Né? Ele ia para o centro, chegava uma pessoa com um tacape, né, uma massa, como é chamado, um tacape, batia na cabeça dele. E aí uma pancada muito forte, geralmente na nuca, ele caía. E antes disso, era dada a palavra a ele. Ele dizia, vocês vão me matar, mas eu já matei muitos, e meus parentes, meus amigos virão para se vingar. Então isso é consolidado. E ele não podia mostrar fraqueza, ao contrário. Ele tinha que mostrar coragem. Tinha que morrer com dignidade. Com dignidade. Depois que era pancado na cabeça, começava ele ser charqueado, ele ser cortado, né, os pedaços dele para ser assado. O sangue que jorrava, as índias que estivessem amamentando, né, pegava o sangue e passava nos seios para que os bebês ficassem fortes ao sugar aquele sangue junto com o seu leite. E ele era distribuído, né, alimentado, a população indígena alimentada, homens e mulheres, menos o guerreiro que o capturou. E aí alguns antropólogos explicam o seguinte, nenhum indígena, eu só não como por causa... Todos que eram perguntados, eles não, na época, claro, pelos cronistas, não, porque o ritual manda fazer assim. Mas o que é que os antropólogos afirmam? Ora, se ele capturou esse adversário foi mais fraco do que ele. Uhum. Então, se ele se alimentar desse indígena que foi mais fraco com ele, ele não vai adquirir a força, vai adquirir a fraqueza. Entendeu? É interessante isso. É uma construção, né? E aí ele não se alimentava daquele guerreiro, que foi capturado e foi sacrificado, e ele fazia, veja bem, as tatuagens, a gente não faz tatuagem hoje, bota nome de namorado, eles faziam cortes e colocavam tinta ou cinza dentro. Quanto mais cortes eles tinham, significava que eles tinham capturado mais guerreiros, né? E era esse ritual. Com os índios... Sim, aí existem vários depoimentos disso, e tem um alemão, Hans Staden, que esteve na Paraíba, ele estava em Pernambuco, ele estava a serviço dos portugueses, ele veio até a Paraíba para dar combate aos franceses. Depois ele vai para São Paulo, e lá ele é aprisionado pelos indígenas, tupis, né? Salvo engano, da etnia Tupinambá, não lembro bem. E aí ele é capturado, ele acompanha todo esse ritual. Só que na hora dele ser morto, ele caía no choro. O Hans Staden. Começava a chorar. Dignidade. Aí foi a sorte dele. Quem é que queria comer uma carne de um índio
de um guerreiro que estava chorando, gritando, pelo amor de Deus, não me matem. Ninguém queria comer um cagão, Exatamente. Né? E aí ele salvou-se por isso. Então, um grande relato é dele, ele conta detalhadamente, e tem vários depoimentos que era esse hábito. Os indígenas do sertão, chamado Tapuias, eles tinham um ritual de endocanibalismo. O que significa? Eles não se alimentavam do guerreiro capturado, eles se alimentavam dos seus entes queridos que morriam. Seja criança, seja mulher, seja homem, eles se alimentavam, né? O corpo ele era cortado, cozinhado e se alimentavam para fazer uma homenagem. E aí nos causa uma certa repulsa, e alguns padres da época também. E um padre, num período do século XVII, perguntou, disse, mas isso é um absurdo, vocês fazem esse ritual vocês se alimentam. Ele disse, olha, isso é uma homenagem, pior são vocês, portugueses, pior são vocês, brancos, porque vocês pegam seus entes queridos, enterram e deixam que os tapurus e as formigas comam. Nós fazemos esse ritual de alimentar. Vocês não, vocês entregam aos tapurus. Né? Então você veja a lógica, né? A lógica existente. Então, o ritual de canibalismo existia, né? Foi utilizado muito pelos portugueses para justificar o extermínio. Ora, eles fazem o canibalismo, eles fazem antropofagia, né? Então é preciso eliminá-los, tá certo? Então, mas existia as pesquisas antropológicas e os cronistas todos são unânimes em afirmar que eram esses dois tipos de canibalismo que existia. E o ritual da cauinhagem? A cauinhagem, isso é fantástico. Todo mundo ouviu falar já do cauim, né? Essa bebida fermentada, que eu não tive ainda o prazer de apreciar, não é? Fermentada, feita pelos indígenas de todo o Brasil, todo o litoral principalmente. E eles faziam a partir do abacaxi, que é originário daqui, faziam do caju, faziam da mandioca, faziam do milho. Não é? Como? Vamos falar da mandioca. As mulheres se reuniam, tá? E a cauinhagem não era toda semana, como a gente fala, vamos beber uma cerveja, beber um vinho, beber uma cauinhagem. Não, assistindo o jogo era um rito, exatamente, da seleção brasileira, aquele choro, né? Não, nada disso. Era um ritualístico, né? O cara não podia de manhã se embriagar para caçar. Como é que ele podia trazer o alimento? Então é outra lógica, não é? E ele não podia dizer eu sou preguiçoso. Não existe essa lógica. Né? Não existia um índio que ficasse sem trabalhar e os outros trabalhavam para ele, como na nossa sociedade. Existia uma organização social, inclusive, bastante sofisticada. Sofisticada, intricada, de vários rituais, com hierarquia, os mais velhos respeitados, o conselho dos mais velhos, os mais novos obedeciam os mais velhos. O chefe indígena não era porque ele nasceu do filho do chefe, não. Era aquele que demonstrava coragem, força, e olha, ele ia na frente. Você imagina na guerra ocidental, se o general vai na frente do combate, só vai soldado morrer. Na guerra indígena não, é o chefe que vai na frente. E a cauinhagem era o seguinte, reuniam-se as mulheres e elas colocavam na boca a mandioca, mastigavam, não é? E cuspiam numa vasilha de cerâmica, de barro, não é? E deixava ali fermentando. A saliva, junto com o caldo, fermentava ali, não é? No período que ficava 2, 3 dias fermentando, e quando era no dia da cauinhagem, botava no foguinho bem brando, e aí deixava aqui, e as pessoas, e os indígenas passando com as suas cabaças, né? Com seus pequenos cumbucas, e iam tomando morninho, beleza. Aí é interessante que alguns cronistas da época dizem, olha, escrevendo, vocês dizendo, que ele está escrevendo para os europeus, né? Vocês ficam assim, estarrecidos com as palavras, mas vocês ficam assim assombrados com esse ritual de cauinhagem. Agora, o vinho que vocês bebem, ele é feito, os trabalhadores e trabalhadores colhem no vinhedo, jogam em determinado tanque, e as pessoas ficam ali todo suado, pisando constantemente, com suor, com ferida, pisando na uva e saindo aquele caldo, o povo recolhendo. Então não vamos nos assustar, o próprio europeus, não vamos nos assustar, achar que é muito assim, não. Então são hábitos, né? São
costumes de uma sociedade extremamente complexa, com seus deuses, com as suas divindades, com seus rituais, e que sobreviveram no Brasil de 12 mil anos para cá. Não é? Não são sofisticados? São primitivos? Negativamente. Professor, qual foi a motivação para escrever esse livro maravilhoso? Olha, primeiro, obrigado. Depois, o seguinte. Ora, eu sou professor de História da América, né? Na universidade, ensino aqui desde 91. Mas tem duas coisas que me fascinam. Quando pequeno, eu nasci em Jaguaribe, mas fui cedo morar, em 68, 69, fui morar na Praia de Tambaú. Na época era só a comunidade de pescadores. Uhum. E aí, Tambaú. Na época, sofisticado era morar no centro. Era, perto da igreja, né? A toda cidade é assim, né? Quanto mais perto da igreja, tá? Morar casas de palhas, pescadores e tal. E o nome daquela praia, Tambaú. O nome da praia vizinha, Manaíra. E aquele lugar onde vende peixe, que é o mercado de peixe, chamava-se Pindá. Eu conheci isso como Pindá. Eu até adolescente, Pindá. Quando eu entrei na universidade, eu fui ver o que significa Tambaú. Tambaú é um nome indígena. Significa Rio das Conchas ou Água das Conchas, onde tinha mariscos. Tambaú. E o nome Pindá, que me causou mais Pindá, chama-se anzol. Em Tupi-Guarani, que significa instrumento de pesca, a gente chama anzol. Tá? Então, veja bem, Tambaú, Pindá. Vizinho à praia de Tambaú chama-se Manaíra, que é um nome indígena. Manaíra significa mel cheiroso ou abelha cheirosa. Né? E que os indígenas muitas vezes fazendo um carinho para uma jovem, dizer você é uma manaíra, é uma abelhinha cheirosa. Olha né? Que coisa linda. Exatamente. Então você veja a quantidade de nomes. Tambaba, por exemplo, essa praia de nudismo famosa internacionalmente. Tambaba significa em Tupi-Guarani o resto de marisco ou o que está dentro do marisco da casca. Tambaba. Então você tem Tambaí, Tambaú, Tambaba, Manaíra. Eu só fui descobrir isso quando estava na universidade. Então, claro, eu nunca dediquei à questão indígena, isso aí não... A minha carreira acadêmica foi mais temas contemporâneos em História da América. Mas há uns 3 anos eu comecei a escrever, a pensar, junto com a pandemia, a escrever sobre a Paraíba. E fui fazer o pós-doutoramento em Portugal. Aí aumentou a saudade. Quando fui para Portugal, enfrentar aquele frio, eu gosto do calor daqui, não é? E aí eu já tinha começado a pensar, a escrever algumas coisas, mas aí eu comecei a pesquisar mais, a dedicar mais e ver a importância da Paraíba, não com um saudosismo, achando que aqui é melhor do que... Mas que a Paraíba ela foi colonizada, foi conquistada dentro de um processo, Romão, muito mais global. Você tem império, a Paraíba foi colonizada no período que Espanha e Portugal estavam unificados, que era o maior império colonial já existente na história da humanidade. Cara. E a Paraíba virou estratégia. O rei de Portugal, primeiro o Dom Sebastião, designou para ter a conquista da Paraíba. Ele morreu numa batalha ao Cacibi e depois teve a unificação de Portugal e Espanha, 1580, e a Paraíba ela foi conquistada em 1584. Então, foram tropas portuguesas e espanholas que começaram esse processo mais violento de presença aqui. Então, quando eu fui para Portugal, comecei a ler coisas mais globais do Império Global português, eu vi a Paraíba ali, todos os autores citando a Paraíba. A Paraíba como uma importância estratégica para portugueses e espanhóis. E foi uma surpresa? Foi uma surpresa no seguinte aspecto, porque a gente sempre estudava a história da Paraíba por ela mesma. Sim. Então, a história da Paraíba, aconteceu o trajeto Tracunhaém e tal, mas sem essa visão global. Foi preciso que eu saísse do país para começar a ler autores espanhóis ou portugueses que falavam do Império global. Então, esse distanciamento foi importante. Aí eu comecei a ver e vi que aparecia a Paraíba ali. A Paraíba, que economicamente hoje não é tão representativa, foi muito representativa. Foi estratégia para o rei Filipe II mandar o Frutuoso Barbosa, olha, vá conquistar, porque senão os franceses vão tomar. Porque do mesmo jeito que a gente vê hoje a disputa entre chineses e norte-americanos, a disputa
cada mercado. Você vê, qualquer esquina do Brasil, você vai ter um produto chinês. Ao mesmo tempo, você tem uma luta dos norte-americanos para... É uma disputa comercial, que queira que não evolua para uma guerra. Sim. A mesma coisa acontecia nesse período. Os franceses estavam na Paraíba, negociando com potiguaras, e talvez evoluísse para assumir um território. Porque os franceses não ocuparam Niterói, passaram 11 anos lá, na França, Antártida. Os franceses não correram e fundaram São Luís? Que São Luís São Luís é um rei, é um santo, foi rei, depois virou santo, francês. Os franceses. Ora, o que é que os espanhóis e portugueses disseram? Ora, os franceses vão tomar. Os franceses estão lá na região do que é o Canadá. Os franceses estão... É porque era luta de disputa de território. E aí a Paraíba ela foi conquistada porque os potiguaras estavam unidos com os franceses, a terra era extremamente fértil, propícia à cana-de-açúcar, tinha muito pau-brasil, e à medida que o pau-brasil ia acabando, eles iam plantando cana-de-açúcar. Então, essa visão global fez com que, nos últimos 3 anos, eu mergulhasse com muita intensidade, e principalmente, Romão, na perspectiva de exaltar a participação dos índios. Porque a historiografia paraibana, que é excelente, a Horácio de Almeida, o Eupídio de Almeida, você tem o Irineu Pinto, são os caras que nós somos nanicos no ombro desses caras. Eles têm uma visão. Mas eles escreveram, Maxiano Lopes Machado, século XIX, comecinho do século XX. As pesquisas e os estudos sobre os indígenas eram muito reduzidos. Então, o índio aparece como um capítulo à parte, entendeu? O Horácio de Almeida, no seu livro, que é um clássico, boa parte eu bebi em Horácio de Almeida, no final do livro ele tem lá um capítulozinho, faziam isso, faziam aquilo e tal. Está entendendo? Eles e as pesquisas mais recentes que eu tive acesso, no Brasil e lá fora, mostra que a presença indígena é fundamental. Sem a presença indígena, primeiro, no trabalho, porque a cana-de-açúcar só deu riqueza porque tem alguém trabalhando. Botando a mão na massa. Na massa. Trabalhando dia e noite. E outra coisa, e a guerra contra os indígenas só foi possível a vitória dos portugueses em virtude da aliança com índios. A luta dos portugueses contra os holandeses só foi vencida em virtude da aliança com os índios. O grosso do exército português na colônia, vinham os comandantes que portugueses, mas o grosso da tropa, quem conhecia o terreno, quem conseguia estratégia, quem sabia encontrar alimento, pegar o mel do uruçu, pegar os preais, eram os índios. É essa população que venceu os outros índios e venceu os holandeses e venceu os franceses. E é interessante que no seu livro você cita alguns estudiosos, alguns pesquisadores que já buscam contar essa história com base nos documentos indígenas, exatamente, né? No relato dos indígenas, né? Exatamente. Você, inclusive, é interessante, na presença holandesa aqui, não é? Os holandeses tinham uma boa relação com os potiguaras e cerca de 5 ou 6, nós temos relato do nome de alguns, né? Potiguaras que embarcaram nos navios dos holandeses e foram bater lá na Holanda. Se converteram à religião calvinista, protestante, aprenderam a redigir, e aí você tem, durante a ocupação holandesa, Pedro Poti, que está favorável aos holandeses, você tem um primo dele que é contra, que é favorável aos portugueses, e eles trocam carta. E com argumento, um diz, olha, esses holandeses, eles não são partidários da verdadeira religião. Aí Pedro Poti diz, os portugueses nos massacraram, os portugueses nos escravizam, massacraram o nosso povo, desde 1625 teve um grande massacre. Por que eu vou ficar aliado deles? Os caras trocando e comandando, não é? E os caras comandando as duas forças, não é? Uhum. Isso que é importante para a gente perceber a força indígena. Sem os índios, sem a população indígena, não é só os índios fisicamente levando o ar, não, a inteligência, a cultura, toda a tática, né? Conhecimento de território, tudo, a alimentação, tudo. Uma situação de protagonismo que foi apagada, né, pela história. Exatamente. Aí o que acontece? Os portugueses, quando eles conquistaram,
não é? Aí eles passaram a negar, Obrigado. a importância indígena. Por quê? Porque tanto Tabajara como os potiguaras, para você ter ideia, os potiguaras só assinaram, teve o acordo de paz em 1599. Você tem lá de 1570, mais ou menos, até 1590, guerra. E os portugueses só venceram porque pegaram os tabajaras e jogaram contra os potiguaras. Só venceram por causa disso, porque não tinham. Várias vezes vêm para cá os potiguaras, tome flechada, tome tática de guerra, cercando, e botaram para correr mesmo. E botavam para correr. Se não fosse a aliança com os tabajaras, dificilmente teria concretizado nesse período. Qual era o litoral qual era a área de ocupação dos tabajaras? Era Paraíba também? Olha, os tabajaras, eles estavam na região de Pernambuco no período da colonização. Os portugueses os expulsaram para as margens do Rio São Francisco. Começaram a perseguir os tabajaras na margem do São Francisco. Eles deslocaram para Paraíba durante 10 anos. Saindo, porque eles passavam um período, aí ficavam na zona de caça, plantavam o milho, plantavam a mandioca, não tem essa lógica de viagem que nós temos. Eles deslocando, porque a Pindorama, como eles chamavam... De acordo com a necessidade, né? E a Pindorama, ou como eles chamavam o Brasil, Pindorama, não é? É o todo, eu vou para não sei... Não, eu vou ter região de caça, de pesca, bacana, depois vou para outra região, eram seminômades. Aí eles vieram para próximo aqui, para Paraíba, né? E no início fizeram um acordo com os potiguaras. Os tabajaras fizeram um acordo com os potiguaras, né? Mas eles eram rivais, da mesma etnia, falando a mesma língua, mas rivais. O que é que os portugueses fizeram? Começaram a insuflar os tabajaras contra os potiguaras. Existia rivalidade já histórica, os portugueses não inventaram a rivalidade, mas eles estavam dividindo o território. Se aproveitaram dessa rivalidade. Aí os rivalidade. portugueses chegaram, mandaram emissário e mandaram o seguinte: olha, se os portugueses, se os potiguaras quiserem combater vocês, pode nos chamar que nós vamos ajudá-los. Tem um combate, uma refrega, uma briga entre uma incursão aí vão 2 tabajaras lá para Olinda, dizem: olha, nós precisamos daquela ajuda. Nós precisamos para combater os potiguaras. Porque os potiguaras eram mais... Rapaz, os potiguaras, eles dominavam o litoral de Pernambuco ao Maranhão. Os portugueses chamavam eles os senhores do litoral, os senhores da costa. Os caras não eram brincadeira, não. Eram exímios guerreiros e os tabajaras não conseguiam vencê-los, nem os portugueses. Então, o que é que eles fizeram? Os portugueses chegaram e disseram: não, nós vamos aí fazer uma aliança com vocês, tabajaras, e vou proteger vocês. A partir disso, você tem uma reviravolta aí, né? E uma luta, veja bem, se a cidade de João Pessoa, ela foi fundada, a cidade da Paraíba, como é chamada, fundada aí 5 de agosto de 1585, aquele negócio que a gente aprende, a paz só é assinada em 99. Então, de 85 a 99, 14 anos, guerra. De guerra. Incursões na Baía Traição direto. Os caras vinham para cá, ficavam todos confinados na cidade. O que a gente conhece como a cidade eram 5, 6 casas. Formação de engenhos, então os potiguaras chegaram e atacavam até, claro, aí quando foi em 99 já estava exaurido, né? Porque os relatos que eu trago no livro são relatos que os portugueses escreveram. É relato, não são os índios dizendo: os portugueses, nós invadimos, tal, matamos 60, aprisionamos não sei quanto. Era esse relato contínuo. Chegou um ponto de exaustão, né? Tem um ponto que os portugueses não aguentam mais. Aí, finalmente, eles sucumbem e transformam-se em força auxiliar dos portugueses. Os portugueses. Professor, o que lhe fez ser professor de história? Vamos deixar isso registrado aqui. Primeiro, a paixão profunda pela história nossa. Mas, mais do que isso, é uma tentativa de compreender a realidade que nos cerca. Porque minha formação é em ciência política e história. Por quê? Porque esse momento, eu vejo esse momento como um grande reflexo desse passado. Não há como a gente compreender o presente sem compreender o passado.
Coisas que aconteceram há 500 anos refletem até hoje. Por que nós falamos o português, não o tupi-guarani? Por que nós estamos todos vestidos aqui e não estamos nus? Não é? Por que nós somos carregados de preconceito? Hoje, agora, no terceiro milênio, 2023. Porque os portugueses trouxeram tudo isso. Não é? Nós somos um produto desse. Então, o que me fascina na história, não é justamente a compreensão da nossa realidade. Não é mera curiosidade do que aconteceu, é porque nós somos produto desse processo. E o que lhe mantém motivado a dar aula depois de tanto tempo? Olha, eu estou com 60 anos, digo, sempre pergunto meus colegas, você vai se aposentar? Eu digo, só na compulsória. ou quando os alunos começarem a fazer abaixo-assinado, não aguentar mais, né? Eu começar a ficar perdido ali no CCHLA, sem achar, sabe, sem achar a sala. Vai chegar um momento, né? Mas eu acho que, primeiro, há uma paixão por história, nesse sentido. E segundo, quer dizer, o que adianta? O que adianta eu ter uma carga de leitura X, não é? O que adianta se eu não puder compartilhar, não é? Enquanto, claro, houver condições físicas e psicológicas, né, de compartilhar. Então, não é uma missão social, mas eu digo, é uma atribuição. Quer dizer, não adianta eu ficar lendo livros em casa, conhecimento, e não poder compartilhar um pouco daquilo que eu... E outro aspecto, eu aprendo muito com os alunos, não é? Eu aprendo muito com eles. Então, enquanto tiver, como diria entre os índios, enquanto tiver bambu, vai ter flecha. Enquanto tiver força, eu estarei aí tentando aprender mais, tentando ampliar um pouquinho o meu conhecimento e participar para tentar melhorar a sociedade. Eu acho que cada vez que a gente consegue explicar aos alunos e à sociedade esse preconceito que existe contra os negros, contra os índios, contra as mulheres, a gente vai melhorando, né? A gente vai começando nos desarmando desses preconceitos, que todos nós temos. Né? A gente tem primeiro, não é olhar para o outro, aquele tem preconceito. Primeiro você tem que fazer um autoexame. Você tem que olhar no espelho. O exercício é esse. Olhar no espelho, quais são os preconceitos que eu tenho? O que é que eu posso melhorar? O que é que a história explica esse preconceito? Porque eu acho que mulher é assim e homem é Y. Porque eu acho que uma pessoa que é homossexual não deve ter os mesmos direitos. Não é? Então, é isso que a gente tem que... Primeiro, relevar os preconceitos. Depois, tem uma tolerância na sociedade. E o conhecimento histórico propicia isso. Né? Propicia que a gente, pelo menos, tenha os instrumentos de compreender a realidade. Lincoln mandou aqui pelo WhatsApp 2 perguntas. Vou ler a primeira. Ele poderia nos contar sobre algum episódio específico de resistência indígena na Paraíba que tenha se destacado na história? Rapaz, são muitos, mas são muitos. Olha, você tem, primeiro, um grande combate que houve em Tracunhaém, 1574, não é? Você tem a formação de um engenho em Tracunhaém, você tem ali a história um pouco romanceada, que tem a história de uma Índia, que apaixonou-se. Eu não quero, claro que eu não vou tirar a paixão da vida humana, porque se não tiver paixão, amor, não há história, né? Eu não quero, mas olha, é um engenho que é montado, tá certo? Há um sequestro de uma indígena, há um confinamento nesse engenho em Tracunhaém. Que é o engenho à margem do rio, porque usava-se muita água, enfim, para o engenho, abastecimento e tal. E você tem um confinamento, e você tem aí um elemento extremamente forte, que os senhores de engenho se achavam dono das Índias. Essa cultura de estupro que a gente tem, Romão, aí, todo dia acontecendo, e o pouco que é denunciado, fora que as pessoas, né, nessa sociedade, essa cultura vem com os portugueses, que achavam que a Índia era um objeto dele que podia estuprá-la. Então a tragédia de Tracunhaém é um marco. Por quê? Houve eu acho que é 1574. Eu sou meio ruim de data, tá? Então quem estiver me ouvindo, me perdoe. Há um confinamento dessa indígena, e aí, claro, há uma reação muito forte. Aquele grupo que estava no engenho é dizimado, é morto, porque estava confinado à filha de um chefe, não é? É dizimado, e aí você tem não é que o processo de conquista da Paraíba começou a partir dali, mas você tem um marco muito forte.
né? Que é esse e aí você tem um período de recrudescimento. E essa Índia era potiguara? Era potiguara. E aí você tem um recrudescimento desse, porque há alguns afirmam 500 mortos, é um número, em qualquer período da história é significativo, mas imagina grande, né? 500, 600 pessoas mortas. E teve um outro ataque no próprio engenho, depois que o sobrinho ou o filho do que foi morto lá resolveu restaurar o engenho. Tá? Então, aquele fato é um divisor de águas, né? Entre a guerra entre portugueses e potiguaras. Aí Lincoln continuou com a pergunta: qual a importância desse evento no contexto mais amplo da resistência indígena no Brasil? É justamente o convívio, né, dos indígenas com portugueses, o convívio com os franceses, é de extrema harmonia inicialmente. Nos 30 primeiros anos da conquista do Brasil, de 1500 a 32, se quer um marco aí, você não tem grandes atritos, não. O atrito é quando os portugueses começam a querer a terra dos índios, colocar engenho e, mais do que isso, pegar os índios para escravizar e trabalhar no engenho. Aí esse é o marco. Então a formação dos engenhos, ele caracteriza um divisor de águas, porque o engenho, a formação das fazendas para o engenho é que vai ser o marco da guerra, do início da guerra. Porque até então o convívio é através do escambo, através das trocas comerciais. Aí Lincoln fez outra pergunta aqui, que foi a seguinte: de que maneira a cultura e as tradições indígenas influenciaram ou foram transformadas pelo contexto de guerra e dominação na Paraíba colonial? Olha, primeiro nós temos uma sobrevivência cultural muito forte, indígena, não é? Formas de sociabilidade que ainda existem em algumas cidades do interior, isso vem de uma cultura indígena. Segundo, os nomes, não é? Por exemplo, catapora é um nome indígena. Fogo que salta significa fogo que salta, porque aquela doença, né, quem teve catapora sabe o quanto queima, é fogo que salta. Remédios, né, ainda tem muito sobrevivência. Então, fora os nomes, Tambaba, Tambaú, tudo isso que eu falei, os topônimos, exatamente. Então você tem uma resistência não intencional, mas uma sobrevivência em virtude da força, não é? O nome Paraíba é um nome indígena, não é? Você tem uma série de atribuições culturais. O outro aspecto é que os portugueses venceram fisicamente, destruíram a parte, pelo menos no âmbito da Paraíba, a parte cultural indígena, seja matando-os, sejam transformando em escravos. Não é? Então, esse processo civilizacional, veja bem, foi a civilização que fez isso com os índios. A gente fala, fulano é civilizado, civilização é uma faca de dois gumes, não é? Porque o termo civilizado, muitas vezes, destrói as outras culturas. A razão, não é, que os europeus trouxeram é de destruição. Então, nós somos resultado disso, inegavelmente. Não é? Agora, ao mesmo tempo, é preciso que a gente debruce sobre a experiência indígena, as comunidades indígenas, porque muito não é o paraíso, não tem essa ilusão que vivia-se no paraíso, mas a partir das experiências que eles desenvolveram, a partir do que a relação com a natureza, aquilo que a gente começou a conversar aqui, a solução, nós não temos outro planeta. E o planeta, basta ver as temperaturas, o calor, as enchentes, isso é uma destruição. Nas comunidades indígenas, a média de temperatura é 5 graus abaixo do que nós vivenciamos. Não é? Então, nós temos muito que aprender com eles. Por isso que é importante estudar nesse sentido. E é um processo que não terminou, de atrito, de conflito, de aculturação violenta que nós temos ainda vivenciando. Seja na Paraíba, com preconceito com os índios que ainda existem, seja na região da Amazônia, porque além do preconceito é tiro mesmo que dão nos índios e tenta matá-los. E tomando a terra deles para plantar soja, para extrair metais e destruir completamente os rios e a natureza. Professor, muitíssimo obrigado pela presença. Meu irmão, eu que agradeço. Foi um prazer conhecê-lo, prazer de verdade mesmo. Beleza, agradeço. Uma grande honra tê-lo aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, e eu acho que é isso, é a gente conversando, é que a gente vai
quebrando essas ideias e essa visão e valorizando, não é? Valorizando a importância indígena e buscando nele o que é que a gente pode aprender com eles. Eu acho que a gente tem mais a aprender com eles do que eles com a gente. Depois do livro eu passei a achar isso também. Tá E certo. agradecer a Inacan, nós estamos aqui transmitindo para a FLIBA, 4ª edição, se eu não estiver enganado, e foi ele que fez a ponte para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Claro, olha, Inacan, a 4ª edição, eu acompanhei as duas primeiras, a primeira que depois eu estava fora, e ele é um dínamo, viu? Graças a ele, a dedicação, a paixão que ele tem pela Barra do Mamanguape e por uma iniciativa que ele teve há 4 anos é excelente. Eu agradeço o convite dele e toda a equipe por a gente estar realizando essa FLIBA. E vamos aproveitar, porque além de discussões, nós temos shows, nós temos música, nós temos arte, artesanato indígena e uma praia maravilhosa que é E aqui. o vídeo que você fez lá, chamando o pessoal para a FLIBA, ficou muito bom, viu? Obrigado. Deixa Aquele eu só lugar... mostrar o livro. Lincoln, consegue dar um close daí, não? Consegue, Lincoln? Aquele mesmo close que tu deu na Milona. Ficou bem legal. Pegou bem direitinho. Foi? Então, este é o livro, muito bom. Eu li metade de uma vez. O professor me presenteou em um dia, no outro dia eu disse, professor, já li a metade já. Obrigado. Paraíba Colonial, Guerras, Resistência Indígena e Domínio Imperial. Um livro excelente, com a diagramação boa, fácil de ler pelo conteúdo e fácil de ler também pela diagramação que foi adotada aqui, que muito legal. E ressaltar o Linaldo, né, Guedes, que é o da editora Ribaçã, lá em Cajazeiras, mas está de Cajazeiras para o mundo, viu? O trabalho que ele está fazendo. Ele muito bom. Ele tem é um poeta, né? Um poeta com paixão por livros, por isso que toda a produção que eles fazem, a parte estética, a parte é excelente. O livro. E a formatação, a diagramação ficou idêntica à formatação e diagramação da Companhia das Letras. Isso, Mundo. Ele faz um trabalho excelente. Professor, muitíssimo obrigado e até os próximos. Eu que agradeço e vamos lá. Tem que vir aqui para falar do Política por Elas, né? Que você escreve Isso, lá. tô lá. Próxima edição, Isso, né? agradeço. E eu tô acompanhando os textos lá, viu? Muito obrigado. É Política com Pimenta, né? É a sua parte. Não, a minha coluna, a Política Pimenta, é a própria jornalista. É Rejane e Juliana, Rejane Negreiros e Juliana Teixeira. Pronto, São Rejane e Juliana já estiveram aqui. Pronto. É excelentes. Me chamaram, estou numa parceria, agradeço muito o espaço. Ela bota o linkzinho lá, aí eu vou e leio. Elas são excelentes. E deram esse espaço, eu agradeço o espaço a ela. Professor, obrigado. Diálogos 83, sempre um papo divertido e instrutivo. E até as próximas edições. Ok? E aí, valeu?